Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que todos os dias traz algo novo para você. Uma pessoa do meu convívio pediu ontem que eu falasse sobre esse tema que eu vou falar hoje. E o canal A Voz da Bíblia Sagrada é assim: você pede num dia, no mesmo dia ou no dia seguinte, você já tem o resultado daquilo que você pediu. Então, a pessoa me pediu ontem que eu falasse sobre esse tema que eu vou falar hoje. Então, vou abrir as cortinas para você ver qual é o tema, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final, porque com certeza esse vídeo será muito importante para você que está assistindo, ou para uma pessoa que é da sua família ou do seu rol de amizades, e que você pode compartilhar com essa pessoa esse vídeo. E eu não tenho dúvida que vai ser muito útil para essa pessoa, tá bom? Então compartilhe desde já o máximo que você puder esse vídeo, porque ele é muito útil para a vida de muitas pessoas que estão precisando dessa mensagem exatamente agora. Mas quero lhe pedir encarecidamente, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que todos os dias traz um novo vídeo para você e já temos mais de 120 vídeos à sua disposição, tá bom? Então inscreva-se neste canal. O tema hoje é muito importante. Compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Vou abrir as cortinas para você ver qual o tema. Bem, o tema de hoje é: nem sempre quem ouve vozes está endemoniado. Então eu vou falar hoje sobre uma questão muito interessante que é o mal do século, né, deste presente século. E eu quero já dizer de antemão que você aí que é pastor, teólogo, não importa qual seja a sua formação, e até psicólogo também, eu tenho formação em psicologia, não se esqueça, ninguém está livre desse mal do presente século, certo? Ninguém está livre disso. Qualquer um pode adoecer, seja você pastor, seja você médico, seja você psicólogo, seja você o que você exerce, não importa. Seja você uma pessoa que tem muita fé ou que não tem muita fé, eu vou provar na Bíblia que isso acontece com qualquer um. Então, nem sempre quem ouve vozes está endemoniado. Pode ser o quê? Depressão, ansiedade. Pode ser também, claro, demônios. Mas eu tenho experiência ministerial sobrando para falar sobre isso. E não somente isso, tenho também formação para falar sobre isso, tá bom? Então vamos em frente. Eu coloquei depressão, ansiedade, demônios. Então eu coloquei um quadro aqui bem rapidinho, porque vídeo de YouTube não, ele é assim, você não pode se estender demais, né? Então, como disse, esse vídeo eu estou produzindo ele porque foi provocado ontem mesmo por alguém muito chegado a mim e eu também a essa pessoa, alguém que pediu que eu fizesse esse trabalho. Então, já estou fazendo. Eu coloquei assim: ansiedade, setinha, depressão, novamente ansiedade. Por que eu fiz isso aí? Vou explicar em poucas palavras. Existem diversas causas que, sozinhas ou combinadas, podem vir a desencadear o transtorno de ansiedade, tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a própria depressão. Por isso que eu coloquei ansiedade, depressão, ansiedade, porque uma coisa gera a outra. Esse embolado aí do meio campo é terrível, certo?
acredito que deve ter psicólogos de plantão assistindo, né, esse vídeo que eu estou gravando aqui. Ele com certeza vai concordar comigo que essas coisas estão interligadas, tá bom? Então vamos em frente, porque aqui a gente não tem blá blá blá. O nosso negócio é direto ao assunto, tá bom? Bem, coloquei aí, está ouvindo vozes? Não se desespere, certo? Eu vou contar aqui durante esse vídeo alguma experiência ministerial, é claro. Eu sou pastor evangélico, hoje eu tenho uma formação em psicologia, mas na época que eu tive essa experiência, eu não tinha formação em psicologia, e quem me fez discernir o que estava acontecendo foi um dom que está na Bíblia e que eu já pedi a Deus há muito tempo, e ele me concedeu o dom de discernimento de espírito, certo? Então, eu quero falar para você que Deus também utiliza de dons para que nós possamos ajudar as pessoas. Então, vou repetir para você. Está ouvindo vozes? Calma, não se desespere. Fique tranquilo, há solução para isso, tá bom? Um alerta para você hoje, né? Sua mente pode produzir vozes, não só vozes, imagens, certo? Mas eu estou indo nessa direção porque foram experiências que eu tive no meu ministério pastoral. Na época eu não era nem ainda consagrado a pastor, mas já dava assistência a pessoas como líder evangélico, certo? Aí eu coloquei também para você entender a voz de Deus, né? Conforta, dá ânimo, certo? E transforma você num vencedor ou vencedora. A voz do diabo deprime, arrasa e destrói. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Mas, cuidado. Nem sempre as vozes vêm de Deus ou do diabo, certo? Sua mente pode produzir isto. Digo isso porque tenho experiência mesmo. São mais de 30 anos, né, que eu exerço liderança cristã e acompanhei pessoas dessa forma. Vamos em frente. Esse aqui é um caso que eu não vou citar o nome da pessoa, mas a pessoa, na hora que assistir esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando a respeito dela. Eu, quando ainda muito novo, né, na minha liderança cristã, eu acompanhei um caso de uma depressão pós-parto. Eu acompanhei vários casos de pessoas que vieram até mim dizendo que estavam ouvindo vozes e tal. E, para a glória de Deus, todas essas pessoas foram restauradas, curadas. Mas, nesse caso, uma pessoa surgiu no lugar onde eu estava sendo líder cristão, e essa experiência ministerial, que há muito tempo atrás eu acompanhei, esse caso, né, de alguém ouvindo vozes, não era demônio, era depressão pós-parto. E eu me lembro perfeitamente que antes de eu chegar até essa pessoa para fazer um aconselhamento, algumas pessoas incautas foram até aquela pessoa e, como ela estava ouvindo vozes, as pessoas acharam que era demônio e foram tentar expulsar o demônio dessa pessoa. É claro que essa situação, se ela perdurasse, ia prejudicar ainda mais aquela pessoa. E então, quando eu tomei conhecimento, suspendi toda e qualquer visita desta natureza para aquela pessoa e disse: a partir de hoje, eu vou acompanhar todos os sábados essa pessoa e vou procurar entender a situação e, claro, orar a Deus, né? E através dos conhecimentos que Deus me der, tanto pelo discernimento de espírito como a experiência que eu já tinha na área de psicologia, não tinha formação nessa área, mas já tinha experiência, então eu passarei a acompanhar. E quando eu cheguei à casa daquela pessoa, eu percebi que não tinha nada de demônio,
e que era uma depressão pós-parto, porque recentemente a pessoa tinha tido uma criança. E a criança, graças a Deus, estava saudável, mas a mãe não estava saudável. Então, veja só, eu, por discernimento de espírito, percebi que não tinha nada a ver com o demônio e que aquelas vozes estavam sendo produzidas pela mente da própria pessoa por causa da fortíssima depressão em que ela estava envolvida. Então, qual foi a minha decisão naquele tempo? Eu decidi acompanhar essa pessoa espiritualmente, porque eu era líder dela, essa pessoa, né? Líder espiritual, e cheguei para o esposo e para a pessoa e disse: de agora em diante já aconselho vocês que procurem um profissional da área de psicologia, já que são evangélicos, de preferência evangélico, para que esse psicólogo ou psicóloga acompanhe esse caso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você agora, para concluir, que eu gosto de concluir rápido aquilo que os meus pensamentos, aquilo que eu estou falando e principalmente uma experiência que eu alcancei. Não foi muito tempo, graças a Deus, essa pessoa ficou curada, teve a segunda filha e não mais teve depressão pós-parto. Deu para você entender? Nem tudo é espiritual. Não espiritualize tudo, certo? É preciso que o líder, o homem de Deus, que está na frente das pessoas às quais lidera, entenda essas coisas e não espiritualize tudo, porque é preciso nós valorizarmos os profissionais que não surgiram da espontaneidade da teoria da evolução. Esses profissionais foram obra da permissão de Deus para ajuda aos seres humanos. Tá bom? Então vamos em frente. Eu coloquei aqui: não espiritualize tudo. Cuide-se. Depressão é doença. E ainda coloquei embaixo: depressão não é falta de Deus. Então, agora eu quero dar um alerta para os pastores. Quantos pastores até já se suicidaram? Não só pastores, padres, rabinos, já se suicidaram porque as pessoas espiritualizam tudo e termina complicando muito mais o quadro do paciente. Vou repetir a mensagem: não espiritualize tudo. Cuide-se. Depressão é doença. Depressão não é falta de Deus. Será que eu posso provar isso biblicamente? Claro que sim. O canal A Voz da Bíblia Sagrada está aqui para isso. Do contrário, não seria canal A Voz da Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, eu vou citar pelo menos 3 pessoas na Bíblia que superaram a depressão. Claro que naquela época o profissional chamado psicólogo não existia, mas existia alguém superior ao psicólogo, que é Deus. Tá bom? Então vou citar. Eu poderia citar outras pessoas, certo? Eu já pesquisei muito isso na Bíblia, principalmente na época em que eu precisei de utilizar argumentos de psicologia para ajudar pessoas. Mas pesquisei bastante na Bíblia e eu poderia citar outras pessoas, mas eu vou centralizar em 3 pessoas que fica muito notório na Bíblia que essas pessoas estavam deprimidas por causa da situação que haviam passado. Então, quando eu iniciei o vídeo, eu mostrei para vocês o que pode causar depressão ou ansiedade, tá bom? Então, vamos em frente. Rapidamente nós vamos mostrar isso. Não vamos aqui brincar em serviço, não. A primeira pessoa que eu vou falar aqui foi o profeta Elias. Mas você pode dizer: pastor, mas um profeta com depressão? Sim, senhor. Se qualquer um profissional da área de psicologia lê os textos relativos ao profeta Elias, aos quais ele passou por esse episódio, claro que vai entender que ali foi uma depressão que aconteceu na vida de Elias.
O texto que eu trouxe hoje foi 1 Reis 19:11, mas a abrangência dessa história vem em outros textos também do mesmo livro, certo? Deus disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Bem, Elias estava numa depressão terrível porque ele estava fugindo de Jezabel. Elias era um homem tão vitorioso que já tinha vencido a batalha dos profetas de Baal, mas ameaçado por uma mulher horrível, ele, vou dizer assim, vou dizer uma palavra que não é nem bom dizer para um profeta, mas ele entrou em parafuso e correu e se refugiou numa caverna. E até mesmo a conselho de Deus ele fugiu, né, daquela situação, mas, claro, em profunda depressão. Então, eu coloquei aqui, durante sua depressão, Elias teve um encontro especial com Deus. Deus restaurou Elias e lhe deu ânimo para continuar. Então, eu quero lhe aconselhar mais uma vez. Hoje, existe um profissional dessa área que cuida dessa doença chamada depressão, que é o mal deste século. Então, mais uma vez, vou chamar a atenção de pastores e líderes. Não fique se fazendo de forte e achando, porque eu sou um homem de Deus, um líder espiritual, eu não vou passar por isso. Não pense assim. Elias é tanto homem de Deus quanto você e eu. Ele foi tanto homem de Deus como você e eu. Mas ele passou por esse problema. Mas ainda bem que não havia psicólogos, mas Deus ali estava, e Deus está acima, é claro, em todos os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, enfim, Deus está acima de todos eles. Então, eu quero aconselhar você, se por acaso você já sofreu de ansiedade, já está em um estado de depressão, já está ouvindo vozes, quem está falando aqui para você é uma pessoa que acompanhou episódios dessa natureza e viu os bons resultados desse acompanhamento, mas não com radicalismo, querendo espiritualizar tudo, porém com honestidade, seriedade, não deixando de considerar Deus acima de tudo isso, mas aconselhei essas pessoas a procurarem profissionais dessa área, já que Deus levantou homens e mulheres que possam ser profissional nesta área de trabalhar na psique do ser humano. Então, e essas pessoas que eu orientei a procurar o profissional, eu não deixei de dar a assistência espiritual devida. Então, você que é pastor, líder, teólogo, o que quer que seja, quando alguém lhe abordar nesta área, não deixe de dar assistência espiritual. Isso é excelente quando casa a assistência espiritual com o acompanhamento de um bom profissional, aí as coisas acontecem. Eu quero assegurar para você que não foi só uma, duas, três ou quatro ou mais de 5 pessoas que eu tive o privilégio de acompanhar. E graças a Deus vi o resultado. Claro que eu não vou citar essas pessoas, se elas, por livre e espontânea vontade, assistindo esse vídeo, quiser dizer isso, mas eu não acho aconselhável. Mas se quiser, pode ficar à vontade, mas é bom que você fique aí tranquilamente no anonimato, porque ninguém gosta de expor essas coisas que aconteceram na sua vida. Bem, esse foi o primeiro personagem da Bíblia que eu estou citando aqui, que passou por isso. Vamos ao segundo? O segundo foi Jeremias. Pode até ser que alguns teólogos fiquem meio aí bravos e não queiram concordar com isso, mas eu não tenho medo do contraditório. Quando eu resolvo fazer uma coisa, eu só faço com absoluta convicção daquilo que estou fazendo. Jeremias tem um texto que eu citei aqui, até mesmo porque é importante esse texto. Jeremias foi um homem
que não desistiu em nada, que não desistiu de aconselhar o povo a louvar a Deus, certo? De mostrar ao povo que Deus está no controle. E eu citei aí Jeremias 20, verso 13, que diz: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Bem, Jeremias sofreu muito durante o seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste e desejava não ter nascido. Uma pessoa que deseja não ter nascido, como Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele está em profunda depressão. Certo? Hoje, a gente que tem o conhecimento da psicologia sabe disso. Mas Jeremias nunca desistiu. Ele recebeu mensagens muito duras, mas nunca se esqueceu que Deus também prometeu a salvação. Mesmo quando os problemas não parecem acabar, você tem a promessa da salvação. A esperança em Deus lhe dá forças para continuar. Então não se esqueça, meu querido e amado colega, pastor, irmão, quem quer que seja, não tenha vergonha de casar as duas coisas, o profissionalismo com a assistência espiritual. Isso é muito saudável e pode salvar muitas vidas, tá bom? Vamos para o terceiro personagem bíblico, porque aqui é assim, nós não vamos perder tempo com blá, blá, blá. Terceiro personagem bíblico foi Noemi. Noemi entrou em profunda depressão, que queria se isolar de todos. Eu citei um texto aí de Ruth, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Eu, quando leio isso, me arrepio, eu me alegro, eu fico feliz, porque tenho entendimento suficiente para saber que o Deus que eu sirvo, Ele é suficiente para todas as áreas da minha vida, mas Ele jamais me impede de que eu possa acompanhar um profissional, ser acompanhado por um profissional que Ele mesmo criou. Mas vamos ao caso de Noemi. Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido e seus filhos. Ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da pouca família que ainda restava para ela. Ela se sentiu abandonada por Deus. Deus usou sua nora Ruth e Deus restaurou a alegria de Noemi. Deixa eu lhe dar uma palavra de conforto no sentido espiritual. Estou dizendo a você, procure o aconselhamento espiritual e procure, claro, também um profissional. Certo? Olha, Deus, coloque isso na sua cabeça, Deus nunca lhe abandonará. Nunca abandonou ninguém. Essa é a realidade da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus não abandonou o homem quando ele pecou. Deus já tinha um projeto desde a fundação do mundo para salvar este homem. Você acha que Deus vai lhe abandonar aí nessa situação que você está? Se você está ouvindo vozes, calma, relaxa, crê em Deus, procura um profissional. Daqui a pouco você está livre dessas vozes, como eu vi várias pessoas que acompanhei se livrarem dessas vozes, tá bom? Nem sempre ouvir vozes, coloque isso na sua cabeça, vem ou de Deus ou do demônio. Deus, eu já falei em uma tela anterior, quando ele fala com você, ele lhe edifica, ele produz uma sensação maravilhosa de bem-estar na sua vida, ele faz com que você seja um vencedor ou uma vencedora. O diabo, se falar com você, claro, ele quer
lhe arrasar, lhe deprimir, lhe destruir. Isso é verdade, mas a sua mente também pode produzir essas situações, tá bom? Digo isso porque estudei com muita profundidade essa matéria e não tenho problema nenhum em colocá-la aqui no canal A Voz da Bíblia Sagrada, porque, acima de tudo e todas as ciências, eu creio em Deus. Tá bom? Então vamos em frente. E para encerrar, agora, como não poderia deixar de ser, eu quero lhe dar pelo menos 10 conselhos básicos para que você, se já está em depressão ou em profunda ansiedade, você possa se livrar de tudo isso. Claro, receba o acompanhamento de alguém que tem espiritualidade, que crê em Deus, que pode lhe ajudar, e também de um bom profissional na área de psicologia, psicanálise ou psiquiatria. Então, primeiro, livre-se dos preconceitos. Se existe um traste infeliz que faz as pessoas, às vezes, definhar em algumas áreas, chama-se preconceito, certo? Segundo, depressão não é falta de Deus. Coloque isto na sua cabeça. Se você está num estado de profunda ansiedade ou depressão, isso não é falta de Deus. Você pode ser uma pessoa muito espiritual, pode ser um pastor, pode ser um líder na área de sua igreja, mas você pode sim sofrer de ansiedade e de depressão. Terceiro, não se isole, certo? Não se isole jamais. O homem é um ser gregário e Deus o criou para que ele viva em comunidades. Então, não se isole. Pelo amor de Deus, não se isole. Quarto, busque ajuda profissional. Não tenha vergonha de fazer isso. Busque ajuda profissional. Se o seu pastor é um homem de Deus, ele vai lhe orientar neste sentido. É claro, se você é um cristão bíblico, procura o teu pastor. Ele, sendo um homem de Deus, vai lhe orientar em todos esses aspectos que eu estou lhe falando. Não fuja da psicoterapia. Às vezes parece até um pouco estranho algumas psicoterapias que são ministradas, mas não fuja. Se o profissional é um homem realmente super preparado, lhe passou uma psicoterapia, você, fazendo isso em casamento com a sua vida espiritual, com certeza você será grandemente ajudado. Sexto, cuide da saúde psíquica. Não fique por aí pensando, como eu tenho Deus, isso não vai acontecer comigo. Vou repetir, pastores, rabinos e padres já se suicidaram e, claro, porque entraram em profunda depressão. Sétimo, não guarde mágoas, isso é bíblico. 8, perdoe e perdoe-se. Isso também é bíblico. Quando você perdoa e perdoa-se, você passa uma borracha nas mágoas e nos ressentimentos. 9, ressignifique sua espiritualidade pela Bíblia. Tá bom? Tem muitas pessoas que têm uma espiritualidade superficial que ainda não está totalmente com alicerces bíblicos. Então, se você está com essa espiritualidade ainda superficial, sem uma profundidade bíblica, lhe aconselho, ressignifique sua espiritualidade pela Bíblia. E 10º e último conselho, desenvolva bons pensamentos. Isto aí é também bíblico, certo? Tá, claro, faz parte da psicologia. E Paulo falou sobre isso. Tudo que é bom, pensai, né? Então, está escrito nas epístolas de Paulo. Tá bom, meus queridos? Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que você pede algo hoje e hoje mesmo, ou no máximo amanhã, eu coloco o vídeo à sua disposição. Então, não se esqueça mesmo, se não é inscrito, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem mais de 120 vídeos à sua disposição. Deus abençoe grandiosamente
e até a próxima.